Bom, o assunto ele chama distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade é um recurso matemático que é utilizado para fornecer uma distribuição das possíveis respostas de um determinado evento. Bom, e aí o que acontece? A distribuição de probabilidade é uma técnica, né? E ela é utilizada nas variáveis aleatórias. Uma variável aleatória é quando você consegue capturar números do dia a dia, né, da vida real, das situações. Por exemplo, altura de porta, número de pessoas que adquiriu Covid-19, número de pessoas que se recuperaram, tempo de duração de um pneu de automóvel, durabilidade de bateria, e aí vai, uma infinidade de coisas. Então, a variável é isso. E elas são divididas em aleatórias discretas e contínuas, que é o que nós vamos estudar aqui, a contínua, tá? A variável discreta é uma variável que a gente conta. Por exemplo, vou contar assim, ó, o número de gente que está na sala. Eu não vou medir a quantidade de gente, eu vou contar, né? Se eu quisesse, por exemplo, saber a altura de uma pessoa, eu não vou contar a altura, eu vou medir. Muito bem. Toda vez que a gente conta, né, para obter uma variável aleatória, e se a gente está contando, ela chama variável discreta. Toda vez que você conta. E a variável contínua é quando você está medindo alguma coisa para obter valor. Quando você mede, a variável chama contínua. Por exemplo, eu não consigo contar a velocidade de um carro. A gente não fala isso, né? A gente mede por um instrumento. Eu não conto a velocidade de processamento de um computador. A gente mede, tem, né, programas para isso. E por aí vai. Então, nós vamos trabalhar com a variável contínua e aqui vai ser distribuição contínua de probabilidade. Muito bem. São várias distribuições, ou seja, são várias técnicas que existem para trabalhar com a variável aleatória contínua. Nós vamos, de acordo com os livros que eu estudo, nós vamos estudar a distribuição de probabilidade, que é a mais importante de todas, tá? Então, tanto tem distribuição de Bernoulli, de Poisson, tem distribuição geométrica, hipergeométrica, de Weibull, distribuição gama. Cada uma delas me atende para uma necessidade, né, no meio ali estatístico. E a mais importante, como eu estou falando aqui, é a que nós vamos estudar. Daqui a pouco eu falo dela. Bom, então, é isso que é uma distribuição de probabilidade. No caso de distribuição aqui contínua, o que acontece? Não se usa aqueles gráficos histograma, aquele de barrinha. Os gráficos utilizados aqui são curvas. E curva é um termo muito utilizado, né, atualmente com a Covid-19 aí. Como eu já falei em outros momentos, né, a gente escuta falar assim, a curva está aumentando, está no pico da curva, espera-se um achatamento da curva. É exatamente essa curva que nós vamos estudar um pouquinho hoje, né? Bom, e nesse tipo de gráfico, o que acontece é que as áreas que ficam debaixo do gráfico, as áreas, a gente vai fazer um tracinho e vai colorir ali, tem uma área. Essa área, que ela é representada por retângulos, elas são os valores, elas são as probabilidades daqueles problemas, exercícios, né, que nós vamos ainda fazer. Essa que é a ideia. Bom, então, observe só essa situação aqui, só para vocês entenderem o que vai acontecer.
Imagine que esse ponteirinho aqui, onde eu estou mexendo aqui, ó, o mouse, esse ponteiro aqui, ó, vermelhinho, tá? Esse ponteiro azul, quer dizer. Imagine que ele começa a girar para cá assim, ó. Eu coloco ele e começa a girar, certo? Muito bem. Aí eu falo para você assim, olha, qual que é a probabilidade de, por exemplo, esse ponteirinho aqui, ele parar no número 7, no número 8, no número 1, no 0. Se a gente calcular essa probabilidade, vai dar um número muito pequenininho. É isso que vai acontecer. Bom, por outro lado, se a gente quiser agora calcular a probabilidade desse ponteirinho aqui parar entre dois números, por exemplo, entre o 7 e o 0, né? Então a área para isso acontecer é essa área aqui, ó. Aí o que vai acontecer? A chance aumenta. Por quê? Porque nós temos 8 pedacinhos desse tamanho, se você contar, ó. Eu tenho 4 aqui na parte de cima, mais 4 na parte de baixo. Então eu tenho 8. A chance então do ponteiro parar entre o 6 e o 7, ou o 7 e o 0, entre o 0 e o 1, ou o 2 e o 3, conforme está nesse exemplo aqui, é uma chance dentro de 8 possibilidades. Aí o valor da probabilidade, ele aumenta, certo? Bom, então nós vamos trabalhar com cálculos de probabilidade, onde a chance de alguma coisa acontecer está em um determinado intervalo de números. Não é mais uma coisa pontual. Estamos calculando uma probabilidade de alguma coisa acontecer em um dado intervalo numérico. Essa que é a ideia. Muito bem. Passando aqui. Algumas informações sobre essa curva que eu quero falar, né? O gráfico de uma distribuição contínua de probabilidade chama curva de densidade, certo? Duas coisas muito importantes, na verdade são várias, mas eu coloquei algumas aqui inicialmente. Primeira coisa, a área total sob a curva é igual a 1. E todo ponto da curva deve ter uma altura vertical e não inferior a 0. Bom, o que é isso? Imagine que eu tenho uma curva mais ou menos igual essa aqui que eu estou tentando escrever, ó. Tá, ó. Estou tentando fazer aqui uma curva. Beleza. Essa linha aqui de baixo é o eixo X, vamos pensar assim, tá? A linha horizontal. O que acontece? A área que fica tudo aqui, ó, debaixo da curva, a curva é isso aqui, né? Essa área toda aqui, ó, que eu estou marcando, essa área, ela tem uma soma, um somatório igual a 1, tá? E outra coisa, ela fica meio que suspensa em relação a essa linha aqui, ó. Correto? Aí vocês vão ver por que ela é assim. Muito bem. Aqui então, eu tenho uma curva, né, que eu tirei, fiz uma cópia do livro. E acontece que essa área toda marcada aqui, que eu vou agora colorir ela, é a área que eu já disse que é aquela área onde a soma dela é igual a 1, né? Que área que é essa, pessoal? Essa área toda aqui, ó, é essa, mais essa e mais essa também. Então tá aqui a curva, essas áreas marcadas aqui, né, essa aqui e essa outra aqui, vão representar a probabilidade do exercício do problema que nós vamos fazer. Bom, a mais importante, então, das distribuições de probabilidade, né, quando se fala distribuição contínua, é a distribuição que chama normal. Quem trabalhou, desenvolveu ela, formulou uma lei, né, que leva inclusive o seu nome, é o Johann.
a gente chama de Johann Gauss, apenas Gauss, né? Essa lei é chamada de lei de Gauss e ela trata da distribuição de valores, né, ao longo de uma curva. Essa curva ela tem uma forma de um sino gigante mesmo, um pequenininho, com a boca para baixo, tá? E ela também é muito conhecida por curva de Gauss ou curva normal. Muito bem. É uma das mais importantes porque ela é aplicada em inúmeros casos, né? Mas em números mesmo, tá? E a facilidade de utilizar ela é incrível. Bom, uma distribuição normal tem os seguintes parâmetros: média e desvio padrão, ok? A média é representada por essa letra aqui, que é a letra Mi, ela é a média da população, e o desvio padrão é representado por essa outra aqui, que chama desvio padrão também da população. Então, esses dois parâmetros é que vão definir a resolução dos nossos problemas, tá? Bom, se uma variável aleatória contínua, o que está escrito aqui? Se x é uma variável aleatória contínua, é assim, ó. Se um número qualquer de um problema, de um exercício, é considerado variável aleatória contínua, então vai ter uma distribuição que chama normal. E a função, a matemática, né, a fórmula para isso é essa que está aqui. Bom, mas nós não vamos trabalhar com essa fórmula. É aí que entra o Gauss. O Gauss simplificou a nossa vida de maneira tal que nós não precisamos utilizar essa equação aqui do jeito que ela está. Se eu pegar essa equação aqui e for utilizar ela, os gráficos que ela geram são esses gráficos aqui, ó. São curvas desse jeito aqui. O que essa curva aqui significa? Que ela foi plotada, gerada, a partir de uma fórmula igual a essa aqui, certo? Bom, o que é esse símbolo aqui, ó? Esse símbolo e esse, o número 8 deitado, é o infinito. Significa que essa cauda aqui, ó, essa beiradinha aqui, ela tende ao infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita, e nunca toca esse eixo aqui de baixo. Não encosta no eixo de baixo, tá bom? Eu só estou falando isso para conhecer o desenho dela. A regra dela é essa. Beleza. Parece ser uma coisa complicada, mas vocês vão ver que não é. Então essa aqui é a fórmula original, né? Os parâmetros que vão definir essa fórmula que eu já falei anteriormente são a média é aquele símbolo ali que eu estou mostrando aqui na setinha, e o desvio padrão, que é esse outro aqui. Mudou esses dois valores, aí aquela curva ela fica diferente. Ela fica mais baixa, mais alta, mais esticada, e ela muda de tudo quanto é jeito. É só mexer com esses valores aí. Características, né, da distribuição normal. A curva normal tem uma forma de um sino, parece um sino com a boca para baixo. Nesse ponto aqui sempre é o valor da média, tá? E aqui algumas informações sobre essa curva. Você vai ter que decorar? Não. Umas duas ou três aqui, nós precisamos saber. Não tem jeito, tá? Mas decorar não precisa. Bom, uma coisa muito importante, eu vou falar várias vezes, é isso aqui, ó. A área total sobre a curva normal e acima do eixo é 1. Esse 1 significa o nosso 100%, beleza? A área entre dois pontos sob a curva é a probabilidade de alguma coisa acontecer. Beleza. As probabilidades se referem sempre a intervalo de valores. Isso aí na hora que eu for fazer aqui a solução dos modelos vocês vão compreender melhor. E é isso.
Por enquanto, isso aí já basta para nós começar a abordar esse conteúdo aqui. Aqui algumas curvas, só para a gente conhecer a parte teórica mesmo. Essa aqui na cor escura, tá? É uma, essa pontilhada aqui é outra. São duas curvas. O desvio padrão das duas são os mesmos, 5 e 5. Por isso que a altura delas aqui são iguais, ó. Toda vez que o desvio padrão é o mesmo, a altura entre elas é a mesma. Agora, observe aqui, ó, a média, né? A média dessa primeira é 10 e a média da segunda é 20. Quando uma tem uma média maior do que a outra, ela se desloca para a direita. Foi o que aconteceu com essa de cá, ó. Ela muda de posição à medida que a média aumenta ou diminui. Se diminuir, ela vai para a esquerda. Olha só, essa de baixo aqui, ó. O desvio padrão dessa aqui de baixo dá 2 e o desvio padrão dá 1. O que significa? Por que a 1 é mais alta, né, do que a 2? Porque o desvio padrão dessa 1 aqui é menor do que o desvio padrão da 2. Aquela que tem um desvio padrão maior, ela é mais achatada, igual essa aqui que eu estou marcando no slide. É só para você saber que o formato dela altera quando você altera o desvio padrão e também altera média, tá? Então ela tem um significado. Imagina, vamos pegar hoje a Covid-19. Ah, fala-se assim, eu vou achatar a curva. Bom, achatar a curva é quando você tem o quê? Um desvio padrão maior, né? A dispersão dos dados é maior. Ou seja, tem uma quantidade de contágio lá longe, o outro aqui, o outro lá longe, o outro longe, entende? Então, à medida que vai aumentando o desvio padrão para o contágio da Covid-19, os dados são dispersos, a curva vai abaixando, ok? Curva aumentando quer dizer que o desvio padrão é pequenininho e está tudo igual para tudo quanto é lado. A curva aumenta, fica mais alta, isso é ruim, do ponto de vista, né, real e também matemático, porque o que está acontecendo na Belo Horizonte está acontecendo aqui, está acontecendo ali, entendeu? É mais ou menos assim. Nós vamos para uma parte que chama distribuição normal padronizada. O que é isso? Na hora de fazer os cálculos, né, nós vamos trabalhar com os números. E esses números aí que nós estamos acostumados, eles são chamados aqui nessa matéria de escala X. Tá? Os números que a gente costuma utilizar mesmo, escala X. Para poder trabalhar com a regra do Gauss, né, com aquilo que ele desenvolveu para a gente poder utilizar, nós temos que converter a escala X na escala que chama escala Z. O que é isso? É você utilizar um recurso matemático para converter um número em outro tipo de número e poder aplicar a regrinha que o Gauss deixou para a gente, facilitando a nossa vida, né, do ponto de vista aí matemático. Então, a escala Z, o que vai acontecer? Quando você pega uma curva igual a essa simbologia aqui, ó, média menos desvio padrão, isso aqui não vai ser usado não, ó. Tá? Essas coisas aqui a gente tira, ok? E nesses lugares, o que a gente coloca? Aqui no meio certinho, sempre é o número zero, sempre, tá? Do zero até o número 1, esse 1 aqui significa um desvio padrão de distância em relação ao zero. Esse 2 aqui, ó, significa 2 desvios padrão em relação ao zero. O menos 1 aqui, o menos, significa que está do lado esquerdo. Tá? Só isso. O sinalzinho para eu saber que está do lado esquerdo do zero. Uma outra coisa muito importante aqui, quero aproveitar e já falar disso, porque eu vou ter que repetir, é o seguinte. Deixa eu pegar uma outra coisa desse ponteiro aqui. Deixa eu ver se esse aqui fica melhor. A metade aqui, ó, do gráfico, tá? Essa metade de cá aqui, e a outra metade, ela tem um valor de área que equivale a quanto? Equivale a 0,5. Por que é 0,5?
Porque lembra que nós falamos que a área total abaixo da curva é 1? Então quer dizer, ó, que essa metade aqui, tá? Isso aqui tudo vale 0,5. Isso é extremamente importante na hora de fazer os problemas que virão aí. Pode guardar isso, tá? Essa informação, ó. Cada metade aqui do gráfico vale 0,5. De maneira que se você somar os dois, nós teremos o número 1. Muito bem. Com a mudança da escala x, tá? Para a escala z, podemos então fazer o seguinte. Nós vamos obter áreas abaixo da curva. E essas áreas, elas serão a probabilidade, a resposta final do nosso problema, da nossa questão. Bom, para isso, nós precisamos então calcular esse z aqui, né? Temos que calcular ele. Como é que faz? Utilizando uma pequena fórmula, muito simples, que é essa aí. Essa é muito mais simples do que aquela primeira lá atrás, né? Que eu comentei com vocês. Então, z significa o quê? Quantidade de desvios padrão em relação àquele pontinho zero. O x é o valor da variável que nós estamos estudando, tá? O sigma é o desvio padrão da distribuição. Esse símbolo aqui chama sigma. E o mi é a média. Beleza. Então, o que acontece? Imagine que eu tenho esse gráfico aqui e eu tenho essa área. Essa área aqui, ó, é a nossa área de interesse. Eu vou mostrar aqui como encontrar essa área daqui a pouco, tá? Muito bem. A interpretação de Z é a seguinte. Número de desvios padrão a contar desse ponto aqui, tá? O Z, ele determina a probabilidade de acontecer alguma coisa ou não, que vai ficar nesse intervalo aqui, ó, entre o zero e o valor do Z, tá? Bom, esse pontinho zero aqui, ó, é a média. Esse zero é a média. E o número 1 significa o desvio padrão. Esse número 1 aqui é o desvio padrão, então eu apago esse Z aqui. Como fazer, então, para determinar o Z? Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Vamos determinar o Z para N. O que é N? N é uma distribuição normal, tá? Onde? Isso aqui, ó, é a média. Esse aqui é a média. E esse outro número aqui, o 4, ele é o desvio padrão. E o x, ele já está aqui, ó. Beleza? Então, o que nós fazemos? Eu pego a fórmula, que é essa aqui, né? Escrevo ela, beleza? No lugar do x, eu coloco 44 no lugar do x aqui, ó. No lugar desse símbolo aqui, que é a média, eu vou colocar o número 40. E aqui no sigma, aqui embaixo, eu vou colocar o número 4, ó. 4 vem para cá, nesse lugar. Então, eles estão aqui, ó. O 44, o 40 e o 4. Essa continha aqui vai dar 1. Muito bem. Então, quando você traz esses números aqui para esse gráfico, fica do jeito que está sendo mostrado aqui agora para vocês, ó. Olha só. A média é esse 40. A variável aleatória 44 fica aqui do lado do 40, porque ele é positivo, né? 40 é a referência. O 44 é maior que 40, fica do lado direito. E a área de interesse vai ser essa área aqui. Isso aqui é a escala x. Nós vamos passar isso aqui tudo para a escala z. Beleza? Vamos lá então. Reescrevendo isso aqui na escala z. Fica assim aqui, ó. O nosso z calculado no slide anterior deu 1. Então, o que você tem que fazer? Você desenha a curva, igual já está pronta aqui no slide, né? Sempre aqui no meio você coloca o número 0
sempre aqui é o número 0. O Z, aí você vai observar. Se ele for positivo, você faz uma linha, então, do lado direito aqui, ó, coloca o número dele. Se for negativo, você faz aqui do lado esquerdo e escreve o valor dele. E a área de interesse aqui é essa área. Observe que esse gráfico que eu estou fazendo aqui, esse rascunho, é exatamente esse. Então é isso. Eu tiro o número 40 e coloco 0, e aquele 44 que estava aqui virou o número 1. Ok? Vamos fazer agora outra aqui, ó. Então eu tenho, ó, vamos determinar o valor de Z para uma distribuição normal, onde a média é o 25, o desvio padrão é o número 6 e o X ele já está aqui, ó. Então olha só o que aconteceu. Se eu pegar esse gráfico aqui e for fazer ele, ó, tirando a minha tortura, né, da linha, então seria isso aqui, ó. Difícil escrever com isso aqui, não tem jeito. Bom, seria isso, o 25 fica aqui. Por que que fica aqui? Porque o 25, ele é a média. A média sempre fica ali no centro, tá? O 18, ele é menor que 25, então ele fica aqui, ó. Igual está sendo mostrado aqui, bonitinho, né? Nesse esqueminha aqui, ó. Beleza? Aí, né, então o que fazer agora? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito cheio. Essa aqui é a escala X. Eu quero passar para a escala Z. Para eu fazer isso, eu calculo o valor do Z. Então aqui eu vou substituir na fórmula, né, os devidos valores, de maneira que o X ele vem aqui primeiro, tá vendo? A média vem aqui, o desvio padrão fica lá embaixo. Feita essa continha, deu um número negativo. Aí quando você reescreve isso aqui na escala Z, o seu gráfico tem que ficar, é assim, ó. No lugar lá daqueles números desse de cá aqui, ó, no lugar desses números vai ficar assim, ó. Aqui sempre é o 0. Esse número aqui é negativo, você coloca então do lado esquerdo e escreve ele ali, né, o valor que ele for. Menos 1,17. E a área aqui de interesse para esse exemplo é isso aqui, correto? Então tá aí o gráfico bonitinho, né? Esse que acabou de chegar, não foi o que eu fiz. Esse aqui agora ficou bonitinho, daquilo que eu estava falando, beleza? Na hora de fazer os problemas, os exercícios, toda hora tem que fazer o desenho do gráfico. Toda hora, não tem jeito, tá? Beleza. Então, continuando. Agora vem uma tabelinha, essa tabela chama tabela normal padronizada. No slide anterior, nós calculamos o valor do Z. O valor do Z, né, se você observar aqui, ó, nós vamos conseguir visualizar eles aqui nessa coluna e também nessa outra linha que está aqui, ó, tá? E o que são esses números aqui do meio? Esses números aqui são as áreas relacionadas aos valores dos valores de Z. Então, nós vamos lá, calculamos o valor de Z, pegamos a tabela e vamos encontrar quanto que vale a área associada àquele Z que você calculou. Eu vou mudar agora de slide, colocar uma tabela maior e vou mostrar como é que faz. Suponha que você calculou aí um Z igual a menos, né, 1,17. Foi aquele exemplo anterior. Esse menos aqui, ele não atrapalha em nada, tá, para nós. Você vai focar nos números, esquece o sinal.
Então, vou pegar aqui, ó, 1,1 primeiro. 1,1 está aqui, ó. Nesse local aqui, ó. 1,1. Agora, o outro número que eu tenho que pegar é o 7. Eu pego ele lá em cima, ó. 7. Aí ele aqui, ó. Aí eu vou descer até encontrar com 1,1. Que vai ser aqui, ó. 1,1. Com aquele 7 lá, vai ser 1,17. A área relacionada com esse Z é 0,3790. Então, estamos fazendo o quê? Eu tenho o valor do Z, eu quero saber quanto que é a área. Essa área aqui vai ser a nossa resposta dos problemas que virão. Nesse caso aqui, a leitura foi 0,3790. Vamos fazer um outro. Eu vou inventar um aqui agora. Qualquer um. Quer ver? Deixa eu mudar essa cor aqui agora. Vamos pegar um Z igual a, não sei, 0,93. Tá? Então, vamos lá. 0,93. Então, eu vou aqui no 0,9, ó. Aí ele aqui. Agora eu vou lá em cima no 3. O 3 está aqui. E vou descer até chegar no quadradinho, né? Que vai associar os dois valores. É esse quadradinho aqui, ó. Certo? 0,93. Aquela área ali é a área relacionada com aquele Z. O Gauss fez isso. Ele calculou várias áreas com vários valores de Z e deixou pronto para a gente. É só aprender a consultar. Essa que é a ideia. Senão teríamos que fazer o uso daquela fórmula grandona toda hora. Ia ser muito trabalhoso. E a margem de erro seria extremamente alta. Então eu acho que deu para entender, né? Conseguir captar. Vamos pegar mais um valor aqui, ó. Vamos pegar um Z igual a 3,24. Beleza? Aqui, ó, 3,2 está aqui. Eu vou lá em cima pegar o 4 e vou pegar o quadradinho que está relacionando com os dois. Então vai ser esse aqui, ó. Esse. É o 0,4994. Então a área é 0,4994. Esse zero aqui meu aqui ficou maneiro. Beleza? 0,4994. Então olha só. Score Z é o valor do Z. Aquele número, né? É a distância ao longo da escala horizontal. Beleza. A área é a probabilidade. Muito bem. Vamos aqui agora, utilizando a tabelinha que vocês têm aí, encontrar quanto que é a área entre o zero e o Z igual a menos 1,2. Para isso, na hora de fazer no seu caderno aí, na sua anotação, você vai pegar e vai desenhar um gráfico aí agora. Desenha um gráfico aí. A lápis, tá? Porque os primeiros ficam esquisitos. Você vai fazer isso aqui que eu fiz. Aqui você vai colocar o número 0 aqui no meio. Pronto. Como esse Z aqui ele é negativo, aí você faz um risquinho aqui do lado esquerdo e escreve ele, ó, menos 1,2. Agora eu vou na pergunta, determinar a área sob a curva normal entre o 0 e o Z. Entre esses dois aqui, ó. Tá? Bom, pegando então essa área lá na tabela, vamos ver quanto que vale. Consultando a tabelinha aí. 1,20. 0,3849. Então, essa área é 0,3849. Certo? Vamos fazer outro.
Vamos determinar a área sobre a curva normal à esquerda de Z. Bom, aí agora, presta atenção. Eu sei que já está feito aqui, mas presta atenção. Você vai escrever, certo? Vai marcar aqui no meio e coloca um zero. Esse Z aqui, ele é positivo. Então, ele fica do lado direito do zero. Então, você coloca aqui, ó, 0,94. E presta atenção na pergunta. Determinar a área sobre a curva normal que está o quê? À esquerda do Z. O Z é esse cara aqui, ó. O que que você quer nesse probleminha? Você não, né? O que que ele quer que nós façamos aqui? Que você pega essa área aqui, porque está à esquerda do Z. Mas ele quer também que você pegue essa aqui. Ó. Aí, o que que vai acontecer? Esse lado que eu vou colorir de verde aqui agora, ó, esse aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 0,5. É a metade da curva. 0,5. Você não vai ter que olhar em tabela, em lugar nenhum, não. Ele já é 0,5. Tá? E, para finalizar, o que você tem que fazer? Você vai na tabelinha Z e procura quanto que é a área desse pedaço aqui, ó, entre o 0 e o 0,94. É isso que vai acontecer. Se você pegar a tabelinha e lá no Z igual a 0,94, você vai achar a área de 0,3264. Então aqui, eu sei que está escrito ali, né? Mas é bom conferir. 0,3264. Pronto. E aí está resolvido. Por que que soma? Qual que é o motivo de somar? Vou explicar. Por que que aqui tem a soma dos dois? Porque o problema pediu a área que fica do lado esquerdo do Z. A área toda, isso aqui tudo. Por isso você tem que somar. Mas o número 0,5, se você não souber a parte conceitual, aí você erra, né? Fazer outro. Olha esse. Determinar a área sobre a curva normal à direita do Z. Agora é a direita. Então aqui está o Z, tá? Ele quer a área que está à direita, que é esse pedaço que está marcado aqui de azul, mas esse pedaço aqui também faz parte, que é tudo. Esse pedaço de cá, nós já sabemos que vale 0,5. A tabela, então, vai fornecer para nós o quê? A tabela fornece sempre do zero até o valor do Z que você tem no problema. Esse pedaço aqui, ó. E se você olhar na tabela, né? O Z igual a 0,65, você vai encontrar isso aqui de área, ó. 0,2422. O que nós estamos aqui fazendo agora é uma parte operacional, é uma parte mecânica. Eu estou mostrando para vocês como é que acha a área desse tipo de matéria. Por quê? Porque na hora que você pegar um problema, como a historinha, né? Ele está contextualizado, você vai ler, vai interpretar, e aí sim vai fazer uma curva de Gauss, vai colocar os números no lugar certo, vai encontrar a área, e a área é a probabilidade do seu problema. Então nós temos que saber essa parte operacional, porque senão não vai, não tem jeito. Tá? Vou fazer mais um aqui. Determinar a área sobre a curva normal à direita do Z. Olha esse agora que ele é um pouquinho diferente para fazer. Aqui está o Z. E a gente quer essa área aqui. Acontece que se você for pegar a tabela fornece para você daqui até aqui. Ó. A tabela fornece para mim e para você só isso aqui. Ó. Pois eu quero o de lá. Certo? Então o que você vai pensar agora?
vocês aí. Essa metade aqui, ó, vou marcar aqui agora, essa parte toda aqui, toda ela, ó, quanto que ela vale? Tudo. Ela vale 0,5. Beleza, ela toda. Vamos supor que esse pedaço de cá, dessa curva, fosse assim, quer ver? Um pedaço de bolo, né? Que você vai comer. E vamos fazer de conta que o pedaço de bolo, ele vale 0,5, tá? Muito bem. Para sobrar só esse pedaço azul aqui, ó, que tem essas pontinhas aqui azuis, eu sei que o ponteirinho meu que está escrevendo é verde. Deixa eu até mudar para não ficar assim mal entendido. Ó, esse pedacinho aqui azul é o que a gente quer. Para você querer que sobra essa parte azul aqui, você vai, se for um pedaço de bolo, você vai ter que cortar esse pedaço aqui e tirar da brincadeira, né? Se você tirar esse pedacinho aqui da brincadeira que eu estou marcando, vai sobrar o que você quer. Porque a pergunta é isso aqui, ó. Beleza? Então o que você faz? Você pega o bolo inteiro, que é 0,5, e diminui do pedaço que você não quer. Você não deseja esse pedaço. Do 0 até 1,76, você não quer. Então você vai na tabela, verifica quanto que ele vale, escreve ele ali. 1,76, deixa eu ver quanto que vale. 0,4608. Eu sei que está escrito aqui, estou só conferindo a minha tabela. 0,4608. Então aí sim vai sobrar aquele pedacinho que nós queremos aqui nesse exemplo, certo? Que é o que já está feito no slide. Eu sei que está feito aqui, mas eu tenho que explicar por que que é 0,5 menos esse pedaço, ok? Então você pega o pedaço inteiro e tira aquele pedaço que não te interessa. E então está resolvido. Mais um. Olha esse aqui agora, ó. Muito parecido com a situação anterior. Determinar a área sobre a curva normal à esquerda do Z. Então o Z está aqui, ó. Você quer esse pedaço. Muito bem. Essa metade aqui nós sabemos que vale 0,5. É o pedaço do bolo, né? Que você tem. Você quer que sobra essa parte aqui. Então você pega o pedaço do bolo inteiro. Inteiro, sim. O pedaço que você tem é 0,50 ou 0,5, dá na mesma. E tira o que você não quer, que eu estou marcando aqui com essas bolinhas, ó. A tabela fornece, de novo, do 0 até o 0,85. Quanto que é esse valor? É esse aqui, ó. É o 0,3023. Então, todo o pedaço de bolo, menos o pedaço que eu não quero, vai sobrar o que eu desejo, né? Por isso que ali tem aquela conta de 0,5 menos o 0,3023. Aí vai ficar 0,19, 7 e 7. Muito bem, mais esse. Olha só esse caso aqui. Determinar a área sobre a curva normal entre o z igual a 0,87 e outro z que é igual a 1,28. Beleza. Então, o que você tem que fazer aqui? Vamos fazer aqui mesmo, então. Nós podemos pegar a tabela Z e encontrar quanto que é a área do 0 até o número 1,28. Aí você vai ter esse pedaço aqui todo, ó. Esse, ó. Tudo. Inteirinho, tá? Tudo que eu falo é até essa linha azul aqui, ó. Então, essa área toda aqui, ó, toda que eu estou marcando, vou apagar daqui a pouco, isso aqui tudo é do Z até 1,28. Bom, até 1,28, deixa eu ver na tabela quanto que é. É 0,3997. Isso mesmo. 0,3997. Ok. Esse pedacinho aqui, ó.
Esse 0,3997, esse aqui tudo, ó. Tá? Beleza. Então, o total é 0,3997. Aí, o que acontece agora? Nós temos um detalhezinho aqui. Nós temos que agora fazer uma outra coisa. Eu tenho que saber quanto que vale esse pedaço aqui, ó. Ó, entre o 0 até o 0,87. Porque eu não quero ele, tá? Ele não interessa. Esse valor aqui, ó, entre o 0 até 0,87, é esse número aqui, ó, 30,78. Então, eu vou pegar o meu pedaço inteiro, tudo, que é o 0,3997, menos aquele pedacinho que eu não quero. Ó. Eu estou mexendo de novo onde que é. Menos o 0,3078. Aí você obtém essa resposta aqui, ó. Por isso que tem esse valor, 0,3997 menos 0,3078. Ok? Agora eu vou pegar um problema aqui para mostrar como que resolve. Ok? Uma distribuição normal tem média igual a 50 e desvio padrão igual a 5. Tá? Esse 50 aqui podia ser a durabilidade da bateria do seu celular. Pode ser a média de duração das pessoas que estão doentes e por aí vai. Que percentagem da população está em cada um dos intervalos seguintes, de 49 a 50? Então, a distribuição normal, você tem a média de 50, que está aqui, ó, média 50, e desvio padrão 5. O primeiro x1 é o 49. E o x2 é o 50. Nós vamos calcular dois valores de z. Muito parecido com aquele último que eu mostrei, né? Tinha dois valores de z, tá? Então, o cálculo do Z1 está aqui, ó. Vai ser 49 menos 50 sobre 5. Né, ó. O x fica nesse lugar. A média fica nesse outro. E o desvio padrão fica aqui. Muito bem. Encontramos menos 0,20. Agora o Z2. Ó, esse x2, ele fica aqui, que ele é x. Né? A média continua sendo 50, tá aqui. Então vai dar 0. Beleza? Ok? Apagando um pouco de coisa para não ficar muito pesado esse negócio aqui. Aí o que a gente faz? Pega o gráfico e escreve 0, que é esse 0 aqui. O menos 0,20, que é esse aqui. E agora encontra essa área. Você vai lá na tabela Z, procura lá o 0,20. O 0,20, a área dele é 0,0793. Certo? 0,0793. Bom, é isso aí. Olha lá a resposta. Um microprocessador tem velocidade de processamento média de 4.000 kHz. Está aqui. Supondo que essa velocidade tenha distribuição normal, com desvio padrão de 120 kHz, determine as seguintes probabilidades. A letra C primeiro. Qual que é a probabilidade, né, da média ser maior que 3.850? Então, a média dele de processamento é 4.000 kHz, o desvio padrão é 120, e qual é a chance, né, desses computadores aí ter uma média que é maior que 3.850? Então, fica assim, ó. A média, deixa eu escrever lá, a média é esse, o desvio padrão é esse. Média, desvio padrão. O x é esse valor que está aqui, ó, é o 3.850. Calculo o valor do z,
colocando os números no lugar certinho, né? O x você coloca primeiro, depois é a média e depois é o desvio padrão. Você vai encontrar 1,25 negativo. Beleza. O gráfico está ali. O que você faz agora? Coloca o zero, coloca o número 1,25 do lado esquerdo, ele está ali, tá? E o probleminha é que você encontre a área maior do que o 3.850. Maior do que ele é o seguinte. Vamos passar um traço aqui. Ele quer que você calcule essa área e essa outra. Tudo que está do lado de cá, ó, ao símbolo aqui, maior que, você vai pegar essa área toda aqui, ó, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Então, fica assim, ó. É aquela área ali que ela vale 0,05, ó, aquela ali, tá? E essa outra aqui, que é a de cá mesmo. Então, na tabela Z, nós vamos buscar quanto que é a área desse pedaço aqui, porque essa aqui eu já sei que é 0,5, né? E aí soma as duas, está resolvido. Na tabela Z, menos 1,25, a área entre Z e 0. Essa área aqui, ó, ela é 0, essa aqui, ó, 0,3944. Então fica 0,3944 mais o meio. Vai dar um total, então, de 0,8944. É isso aí. Ok? Aqui, ó, finalzinho, então, fica assim, aqui, ó. Então, a área entre Z e 0 é 0,394. A área à direita do Z, né, vai ser o 0,3944, mais o outro lado, que é 0,5. E aí está resolvido. Beleza. Bom, então é isso aí. Bons estudos. Não se esqueça. Inscreva-se no canal e tudo de bom.